Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia aí de Multi-Week. Espero que vocês estejam gostando. Me apresentando um pouquinho, meu nome é Marcos. Eu sou supervisor da pós de emagrecimento e metabolismo. E, bom, também faço parte de alguns outros projetos com o Dudu Alush. E fui convidado para dar essa aula aqui para vocês nessa semana que está cheia de conteúdo, para que vocês saibam um pouco do que a gente ensina nas pós-graduações, né? Tanto no ramo ali de nutrição quanto de educação física. Eu sou mais voltado para nutrição, sou nutricionista, tá? E eu escolhi esse tema de dietas low carb versus low fat, porque ainda é um tema muito atual, é um tema muito discutido, e eu vou passar um pouco aqui com vocês sobre as nuances e sobre as discussões que acabam tendo e entender um pouco mais de onde vem o raciocínio que uma dieta low carb, por exemplo, favorece mais o emagrecimento do que uma dieta low fat, por conta ali da restrição de carboidrato. A gente sabe que ainda existe muito esse mito, né, no ramo de nutrição. Então, a gente vai entender um pouquinho mais hoje, nessa aula, o como que surgiu esse raciocínio e vamos quebrar um pouco dessa ideia também, a partir, claro, da fisiologia, de estudos e saber um pouco mais como que se dá essa ideia da dieta low carb e emagrecer mais. E se é verdade, né? É claro. Então, basicamente, o que que a gente vai ver? Digestão e metabolismo dos carboidratos, ele de uma forma mais simples, mais simplificada, mas para que a gente consiga construir esse raciocínio. Digestão e metabolismo das gorduras. O papel da insulina, que é o hormônio ali central desse assunto, porque o raciocínio de menos insulina, você tem mais quebra da gordura, mais lipólise no tecido adiposo, e isso vai gerar mais emagrecimento. E também tem a questão da insulina ser um hormônio ali que estimula a geração de gordura, e isso faz com que a gente engorde mais porque a gente estimula mais a insulina. Então a insulina tem um papel ali bem central nesse assunto, e a gente vai explorar um pouquinho ali o porquê disso e o porquê que está certo ou o porquê que está errado. E por fim, estudos comparando, porque é necessário a gente ter estudos comparando dietas low carb com dietas low fat no emagrecimento em humanos. Isso é muito importante da gente ter. Não basta a gente ter ali a teoria, né? A gente precisa também ter estudos ali bem controlados que consiga mostrar para a gente o que realmente acontece a partir ali desses dois tipos de dieta, certo? Então, para a gente começar, da onde a gente pode começar? Dessa teoria carboidrato e insulina. Essa teoria, ela começou a ser mais difundida na década passada, ali entre 2010 e 2020. E o que que ela diz pra gente, né? A teoria carboidrato e insulina basicamente diz que quando a gente ingere carboidrato, certo? A gente vai ter o estímulo lá de insulina, e a insulina por si só, ela vai gerar o ganho de gordura, tá? E com o ganho de gordura, vai gerar ali nas nossas células uma espécie de fome celular, é o que essa teoria diz, uma espécie de fome celular, porque vai ter um pico de insulina, a glicemia vai abaixar, a glicose no sangue vai abaixar, e vai acabar tendo ali uma espécie de fome celular, que vai te deixar com mais fome, aumentando o seu, a sua ingestão de energia, ou seja, a sua ingestão de calorias, abaixando também o nosso gasto energético, e isso tudo combinando com a obesidade. Ou seja, essa teoria, o modelo carboidrato e insulina indiretamente está falando para a gente que o consumo de carboidratos é meio que o culpado pela epidemia de obesidade, porque afinal de contas, você ingerindo carboidratos, você vai estimular a insulina gera ganho de gordura, e esse ganho de gordura vai fazer você ingerir mais ainda energia, porque você vai sentir mais fome, e você vai diminuir o seu gasto, e isso tudo combinando aqui na obesidade. Mas será que isso explica a vantagem para uma dieta low carb? Será que isso faz sentido? Inclusive aqui eles dizem, aqui também tem um esquema da frutose, gerando um ganho
automático aqui de gordura. Eles basicamente dizem que a frutose vai gerar um ganho automático de gordura e sem explicar muito bem ali o como que funciona. Por isso que a gente precisa antes contextualizar a digestão e o metabolismo dos carboidratos, certo? Então pense, quando a gente come ali um carboidrato, vamos supor ali um pão. No pão a gente tem amido, certo? O amido, ele é nada mais é do que uma estrutura com várias moléculas de glicose, tá? Mas, antes disso, vamos aqui passar pela classificação dos carboidratos. A gente tem basicamente quatro classificações, que são os monossacarídeos, os disacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. O que são os monossacarídeos? Os monossacarídeos são as moléculas finais ali do metabolismo de carboidratos. A gente não consegue digerir moléculas muito grandes, então o nosso corpo precisa quebrar até essas moléculas menores, que vocês conhecem como a glicose, a frutose e a galactose, certo? Os disacarídeos são as moléculas com dois carboidratos, a maltose, a sacarose e a lactose. A maltose é basicamente duas moléculas de glicose ali interligadas, tá? A sacarose é o nosso famoso açúcar de mesa. Ele é composto ali por uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, tá? E a lactose, que é o açúcar do leite, né, digamos assim, é basicamente ali uma molécula de glicose e uma molécula de galactose, certo? Então, quando a gente vai digerir os carboidratos, a gente precisa de moléculas que quebrem essas moléculas maiores para que cheguem aqui nessas moléculas que são mais metabolizáveis pelo nosso organismo para que seja usada ali como fonte de energia, certo? A glicose ela é muito importante no nosso sangue, afinal de contas, algumas moléculas dependem apenas de glicose, como é o caso das nossas hemácias, que não utilizam glicose mesmo como fonte de energia por não ter oxigênio, é o que a gente chama de metabolismo anaeróbio, e também o nosso cérebro também se alimenta bastante de glicose, em torno ali de 100 a 120 gramas por dia de glicose, tá? Os oligosacarídeos, basicamente, são moléculas ali com 6 a 10 polímeros ali de carboidrato, tá? Basicamente, a rafinose é o que está bem presente no feijão, por exemplo, tá? Então, inclusive, uma das moléculas responsáveis aí pela produção de gases quando a gente come feijão. Então, esse é um oligosacarídeo ali presente em alguns alimentos, tá? E os polissacarídeos, basicamente, são o amido e as fibras. O glicogênio aqui também entraria como um polissacarídeo. O glicogênio, vocês sabem que é a nossa reserva de glicose tanto no músculo esquelético, né, quanto ali no fígado, que é o nosso glicogênio hepático, tá? Então, basicamente, quando a gente ingere um, um pão, por exemplo, que tem ali amido na sua composição, nosso corpo ele vai precisar quebrar até essas moléculas menores para então chegar na molécula de glicose e conseguir ir para a nossa corrente sanguínea, a fim de ir para os nossos tecidos ali, gerar energia e para que a gente consiga gerar ATP para construção muscular não, perdão, contração muscular, tá? E as nossas atividades ali diárias, movimentação, enfim. E como é a digestão desses carboidratos? A digestão começa pela boca, tá? Ali na amilase salivar, e no estômago ela é interrompida pelo ambiente ali mais ácido e ela continua depois no intestino delgado. No intestino delgado temos a amilase pancreática, fazendo ali a digestão completa, tá? Do amido em maltose, que depois ela é quebrada por enzimas específicas, tá? Os disacarídeos ali, eles têm enzimas específicas para quebrar aquelas moléculas de carboidrato. Então, a maltose, a sacarose e a lactose. Vocês devem lembrar bem da enzima lactase. A enzima lactase é a enzima que quebra ali a ligação da glicose com a galactose. E, inclusive, isso também, na intolerância à lactose, é o que acontece. Essas pessoas com mais intolerância à lactose, elas têm deficiência na produção de lactase. Ou seja, se você não tem lactase para quebrar a molécula de lactose, você não consegue absorver e ela acaba ali sendo alimentada
As bactérias do nosso intestino se alimentam dela e acaba gerando gases e até ali evacuação, certo? Então, a maltase é a enzima que quebra a maltose, por exemplo. A sacarase é a enzima que quebra a sacarose. O ase da palavra basicamente é a quebra. Então, a quebra das moléculas, certo? Para que aí então o nosso organismo consiga absorver essas moléculas, principalmente ali em forma de glicose, frutose e galactose, tá? A partir dos glúteos, que são os glúteos. Os glúteos são basicamente os transportadores de glicose para dentro ali dos nossos tecidos, tá? Aqui, por exemplo, nós temos o glúteo 2, o glúteo 4 e o glúteo 5. Vou destacar eles, porque o glúteo 5 ele é o transportador de frutose ali no intestino delgado. Então, esse é um problema do exagero, por exemplo, de ingerir frutose, porque eles são dois transportadores separados e tem um único transportador de frutose. Então, se você ingere uma grande quantidade ali, pode ter uma metabolização muito mais fácil no fígado. Isso realmente, em termos ali de uma dieta hipercalórica, acaba sendo um problema. Aqui nós não estamos falando necessariamente da frutose das frutas, tá? Porque as frutas elas têm pouca frutose, mas quando a gente fala, por exemplo, de uma alimentação mais focada ali em alimentos ultraprocessados, com muito xarope de milho, muito xarope ali de frutose, isso acaba realmente sendo um problema e contribuindo até para mais gordura no fígado por conta desse mecanismo, tá? O GLUT4, ele é importante também para a nossa conversa, porque ele é o transportador de glicose ali no tecido muscular e no tecido adiposo, e ele é dependente da ação da insulina, tá? Então, quando a insulina não consegue se ligar direito para que o GLUT4 seja translocado para a membrana, para que o tecido ali consiga absorver glicose, esse é um problema que nós estamos, por exemplo, na resistência à insulina, tá? Então, o GLUT4 ele é um transportador de glicose ali importante para a gente. O GLUT2, basicamente, é o transportador de glicose ali no fígado, tá? No fígado, rins e pâncreas. No pâncreas, o GLUT2, ele é o que faz a sinalização para que seja liberada a secreção de insulina. Então, a gente ingere glicose, ingere carboidrato, a glicose passa ali pelo GLUT2, já que ela depende de um transporte mais passivo, não é um transporte tão ativo igual o GLUT4, tá? Então, no pâncreas acontece essa estimulação ali pelo GLUT2 e a secreção de insulina, certo? Então, basicamente, pessoal, o carboidrato, quando a gente ingere, ele é primariamente glicose, também frutose e galactose. Essas são as formas com que ele é absorvido, tá? A glicose é a principal fonte de energia para as células, né? Podendo ser utilizada ali para a produção de ATP através da glicólise, que é o processo de quebra da glicose. A gente vai falar um pouquinho dela, ou armazenada também como glicogênio. Então, vocês veem aqui, o metabolismo no estado alimentado de carboidratos, eles são utilizados imediatamente para a produção de energia através das vias aeróbias, a glicólise e o ciclo do ácido cítrico, o ciclo de Krebs, tá? São utilizados ali para a síntese de lipoproteína no fígado, armazenado como glicogênio no fígado e nos músculos esqueléticos a partir da glicogênese, tá? E o excesso é convertido em gordura armazenado no tecido adiposo, tá? Processo ali chamado de lipogênese. A gente vai ver um pouquinho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, basicamente o como acontece esse excesso convertido em gordura, tá? De uma forma mais simples, mais simplificada, mas eu vou mostrar para vocês. E no estado de jejum, nós temos a quebra dos polímeros ali de glicogênio para a síntese de glicose no fígado e nos rins, tá? O nosso glicogênio muscular, ele não é quebrado unicamente pelo estado de jejum, justamente por conta da ausência da glicogênio 6-fosfatase, tá? Nosso músculo não tem essa enzima, por isso que ele não é quebrado no jejum. O nosso glicogênio hepático, ele é usado como o jejum, por exemplo, no estado quando a gente está dormindo, o nosso glicogênio hepático é bastante quebrado ali para que se mantenha a glicose no nosso sangue ali circulando, tá? Então, basicamente, esse é o metabolismo dos carboidratos quando a gente ingere e
a absorção deles, certo? Vamos passar um pouquinho aqui rapidinho pelo metabolismo das gorduras. Já tivemos aula ontem da Carol sobre o metabolismo das gorduras, então a gente vai passar um pouquinho mais rápido aqui, tá? Só para vocês entenderem, porque existe também uma conversa, um mito, de que gorduras não engordam. Isso não faz muito sentido se a gente parar para pensar, porque gorduras possuem calorias, né? Cada molécula de gordura ele tem 9 calorias, cada grama de gordura tem 9 calorias, então não faz muito sentido a gente pensar que as gorduras não engordam, tá? Mas basicamente, classificação das gorduras ali, a gente vai separar em ácidos graxos saturados, os ácidos graxos monoinsaturados, e os ácidos graxos poliinsaturados e os trans, tá? Os ácidos graxos saturados, por exemplo, o ácido láurico, que é basicamente o que mais tem ali no óleo de coco, tá? Os ácidos graxos monoinsaturados, o ácido oleico, principalmente presente ali no azeite. Os poliinsaturados, ácido linoleico, os ômega 6 ali, por exemplo, presentes ali no óleo de soja, tá? Então, o que acontece? Os ácidos graxos saturados, vocês percebem que todas as moléculas aqui de hidrogênio, todas as cadeias estão saturadas, certo? De hidrogênio. Os ácidos graxos insaturados, eles possuem essa dupla ligação aqui, dando a insaturação para a molécula, tá? E os ácidos graxos trans, eles são ácidos graxos também insaturados, mas vocês percebem aqui que os hidrogênios eles estão de lados opostos. E isso tem uma metabolização diferente no nosso organismo, por isso que os ácidos graxos trans eles são mais relacionados ali com o aumento do colesterol LDL, tá? Hoje a gente tem a legislação da Anvisa que basicamente tirou a gordura trans ou proibiu a indústria alimentícia de usar gordura trans, tem ali um limite, se eu não me engano, é de 0,1 grama, mas que basicamente nenhum alimento hoje tem gordura trans muito alta, tá? A gente pode ter traços de gordura trans, mas que isso não tem repercussões tão grandes como ingerir muita gordura trans, tá? Então, basicamente, como é armazenado os ácidos graxos no nosso organismo através dos triglicerídeos, tá? Os triglicerídeos são uma molécula com 3 ácidos graxos e um glicerol, tá? Então, essa é a forma com que a gordura é armazenada lá no nosso tecido adiposo. São várias moléculas de tecido de triglicerídeo, tá? Que são armazenadas ali nas gorduras, nos nossos adipócitos, tá? Aqui, basicamente, a digestão das gorduras, tá? Que começa também na boca, digerindo ali os triglicerídeos de cadeia curta e média, tá? No intestino delgado, eles são emulsificados e degradados em ácidos graxos e em monoacilglicerol, tá? Então, ali no nosso intestino delgado, eles são quebrados, tá? Para ser absorvidos e eles são reesterificados e transportados através de quilomicrons. Esses quilomicrons aqui, ó, são lipoproteínas que transportam os ácidos graxos através da nossa corrente sanguínea, que pode ser ali tanto para os nossos tecidos, com menos enfoque nos tecidos, quando a gente ingere, quando a gente faz uma refeição, por exemplo, que tem ali uma refeição completa de carboidrato, proteína e gordura, esses quilomicrons eles vão transportar basicamente a gordura para o nosso tecido adiposo. Então, é ali que não faz muito sentido a gente dizer que consumir gordura não engorda. Porque quando a gente ingere a gordura, ela é transportada imediatamente para o nosso tecido adiposo. Como vocês veem aqui, ó. Os triglicerídeos da dieta, eles são transportados através de quilomicrons para a corrente sanguínea e vão para o nosso tecido adiposo, certo? Aqui, eles podem ser transportados também para o nosso músculo, para usar como energia, mas depois do estado alimentado ali, essa via ela é menos favorecida. Mas é claro, a gente não pode tratar o nosso metabolismo como um interruptor de liga e desliga. Então, tá tudo acontecendo ali ao mesmo tempo, algumas coisas com um, uma intensidade maior, outras com uma intensidade menor. Então, por exemplo, quando a gente ingere uma refeição completa, é isso que acontece. A gordura ela pode ser usada ali como energia nos nossos tecidos, mas a maioria ela é transportada ali para o nosso tecido adiposo e gerando ali um ganho de gordura. Basicamente, quando a gente
por exemplo, almoçou e está sentado, a gente está gerando ali um ganho de gordura. Isso não quer dizer que a pessoa, ao final do dia, vai engordar, porque, como a gente sabe, isso é dependente ali do balanço calórico, tá? Mas, basicamente, aqui temos também o mecanismo de geração de gordura, que é a glicose ou outros combustíveis em excesso sendo transformados ali em ácidos graxos e triacilglicerídeos no fígado sendo transportados para o nosso tecido adiposo também, tá? Através das lipoproteínas de muito baixa densidade, ou seja, os VLDL, tá? Então, o VLDL é o que transporta a nossa gordura através da lipogênese, que é a geração de gordura, para o nosso tecido adiposo, tá? Isso ali na produção de gordura a partir de glicose ou de proteína, sendo que de proteína é uma via menos favorecida também, mas a gente não pode dizer que a proteína não engorda ou que não gera ganho de gordura. Gera sim, mas em menor escala, tá? Então, basicamente, a digestão das gorduras, ela é absorvida como ácido graxo, triacilgliceróis e colesterol, tá? Veja bem, ó, o metabolismo no estado alimentado. Primariamente, ela é estocada como triacilglicerol no fígado e no tecido adiposo. Ou seja, você consumir gordura engorda, né? Não que você vai ganhar gordura no final do dia, mas ali no momento em que você está se alimentando de gordura, essa gordura ela vai para o seu tecido adiposo e o seu tecido adiposo vai ah, crescer, né? Vai aumentar ali os adipócitos, ao menos ali naquele momento em que você está ingerindo a refeição, tá? O colesterol é utilizado para a síntese de esteróis ou como componente de membrana, e os ácidos graxos são utilizados para a síntese de lipoproteínas e de eicosanoides, tá? No estado de jejum, a gente tem a quebra desses ácidos graxos, que é ali a lipólise, né? Lipo significa a gordura e lise, a quebra, ou seja, a quebra da gordura ali no tecido adiposo, tá? E são utilizados para a síntese de ATP através da beta-oxidação. Então, quando a gente precisa de energia, quando a gente está em déficit calórico e em jejum, o nosso, as nossas catecolaminas, por exemplo, a noradrenalina ou glucagon também atua na, na sinalização ali da quebra da gordura, tá? Para que seja transportada para os nossos tecidos e nos nossos tecidos fazer ali a beta-oxidação para geração de ATP e aí sim a gente perde a gordura, certo? Isso acontecendo principalmente esse transporte pela albumina, tá? A albumina transporta os ácidos graxos livres através da nossa corrente sanguínea e para os nossos tecidos a fim da geração de ATP, certo? E como é essa geração de energia? Ela é basicamente acontece no nosso ciclo de Krebs, tá? Aqui a gente precisa entender o ciclo de Krebs como uma geração de energia e de uma forma simples, tá, gente? Então, por exemplo, quando a gente ingere carboidrato, esse carboidrato, a glicose, ela vai ser oxidada a fim de gerar piruvato, tá? Através ali da glicólise. A glicose ela vai ser quebrada através da glicólise para gerar piruvato e aí, através da piruvato desidrogenase, que é essa enzima, vai ser transformada em acetil-CoA, tá? O acetil-CoA aqui no ciclo de Krebs, ele é condensado com o oxalacetato e dá início aqui no ciclo de Krebs para geração de energia, tá? Aqui no ciclo de Krebs a gente vai ter ali a geração de NADH, FADH2, isso tudo vai ser transportado para a cadeia transportadora de elétrons, lá a gente vai gerar ATP, tá? Então, basicamente, o ciclo de Krebs aqui, a partir da glicose, gera 32 ATPs, tá? Isso vocês vão ter com mais detalhes na aula de bioquímica, também que a gente tem na pós de emagrecimento, tá? Que é basicamente a bioquímica do emagrecimento, então isso vocês vão ver com mais detalhes. Estou aqui passando um pouquinho mais rápido, porque a nossa aula, ela acaba daqui a pouquinho, mas para vocês entenderem, tá? Todos as moléculas de geração de energia, elas vêm passar aqui pelo ciclo de Krebs, certo? Então, os ácidos graxos, eles são quebrados, são transportados a fim de gerar acetil-CoA, que vai gerar citrato, e aí vai rodar o ciclo de Krebs a fim da geração de energia, tá? Então, o que acontece quando nós temos um excesso de energia, por exemplo, a partir de carboidratos? Quando a gente tem um excesso de energia,
nós vamos ter aqui um excesso de citrato. É esse citrato, deixa eu pegar até uma caneta aqui, é esse citrato que ele vai ser transportado para o citosol, tá? Ele vai vazar ali do citosol, ele vai para o fígado a fim da geração de gordura ali, tá? Então, no fígado ele vai ser transformado em malonyl-CoA. Malonyl-CoA nós temos a ação da enzima ácido graxo, acetil-CoA carboxilase, tá? A ACC. Essa molécula, ela é responsável ali por começar a síntese de gordura e ela é estimulada pela insulina. Lembram da insulina? Então, por exemplo, essa enzima aqui, ela é estimulada pela insulina. Então, daí também a ideia de que estimular a insulina leva ao ganho de gordura. Mas, voltando aqui, lembre-se que nós estamos falando de um excesso de energia que está sendo transformado aqui, está sendo levado, porque o nosso corpo ele não precisa mais de energia nesse momento. Então, lembrem-se também do mecanismo de sobrevivência. A gente precisa ter energia armazenada para que em outros momentos, por exemplo, de jejum, a gente tenha energia para ser usada, tá? Então, isso é importante como mecanismo de sobrevivência. Seria um ciclo fútil aqui a gente acabar usando mais energia do que precisa. Então, o ciclo de Krebs, esse citrato que está em excesso, ele é desviado para o fígado, a fim da geração de ácido graxo, que por fim vai se tornar triacilglicerol e ser armazenado no nosso tecido adiposo, tá? Então essa é a função aqui do ciclo de Krebs e é assim que acontece a geração de energia, a geração de gordura, perdão, a partir ali de um excesso de calorias, tá? Principalmente de calorias. Então, basicamente, aqui, pessoal, falando da insulina. A insulina é o hormônio central no estado alimentar, como eu falei para vocês. Ela direciona ali os nutrientes para diferentes tecidos. Então, no estado alimentado, ela é aqui o, o hormônio predominante, tá? Então, ela vai fazer a oxidação da glicose ali na glicólise, tá? A síntese de glicogênio, através da enzima ali glicogênio sintase no fígado. A síntese de gorduras. Então, lembre-se, a síntese de gorduras aqui ela é dependente de um excesso de energia. Não é necessariamente que a insulina vai formar gordura, tá? E síntese proteica também, ela vai estimular, tá? Como que acontece o transporte de glicose para dentro do músculo ou do tecido adiposo, como eu falei para vocês? A gente tem um receptor de insulina, tanto no músculo quanto no tecido adiposo, certo? E a insulina ela vai se ligar no seu receptor, vai gerar uma cascata aqui de sinalização para que o GLUT4, lembram do GLUT4? Para que o GLUT4 seja transportado até a membrana aqui e a glicose consiga entrar, a fim de gerar ali, passar pelo ciclo de Krebs, glicólise, geração de energia, geração de ATP, tá? É basicamente assim que acontece ali a sinalização de insulina. Qual que é o problema aqui, pessoal? Quando a gente tem uma resistência à insulina, a insulina ela não consegue se ligar direito ao receptor. Se ela não se liga direito ao receptor, o GLUT4 não se transloca e a glicose ela não consegue entrar. Fica mais glicose no sangue acaba ali atrapalhando o nosso metabolismo. É o que acontece, por exemplo, no diabetes tipo 2, e acaba gerando ali mais gordura também. Então não é necessariamente uma culpa ou necessariamente por conta dos carboidratos, mas o ganho de gordura, principalmente, vai interferir aqui no receptor de insulina, tá? Impedindo com que a insulina consiga se ligar, gerando mais pico de glicose ali no sangue, e isso vai ser prejudicial a longo prazo, tá? No estado de jejum, a gente tem ali o domínio do glucagon, que o glucagon vai fazer a glicogenólise, ou seja, a quebra do glicogênio, tá? A gliconeogênese, que é a produção de glicose através de outros substratos. Então, a gente precisa ter glicose no sangue. Se a gente não está ingerindo, o nosso corpo ele tem que ter um mecanismo ali de fazer glicose, tá? Então, eles usam aminoácidos e também quando a gente quebra o triglicerídeo ali, que tem o glicerol também vai para o fígado a fim de fazer glicose, para que o nosso cérebro seja alimentado, nossas hemácias sejam alimentadas, tá? Então, vocês veem aqui, por exemplo, a concentração
de glucagon antes da refeição. Na hora que a gente faz a refeição, o glucagon cai e a insulina sobe, certo? Isso é um mecanismo fisiológico. Basicamente, a insulina ela precisa ali controlar o nosso estado alimentado. Aqui também tem um esquema bem legal, que é mostrando como no estado alimentado o nosso organismo ali funciona. A insulina, quando ela é estimulada, ela vai para o cérebro e ela vai para o cérebro numa área que é o nosso núcleo arqueado. No núcleo arqueado, nós temos ali neurônios, neuropeptídeos, que são orexígenos, ou seja, eles geram fome, que são o NPYY, tá? E também o AGRP e NPY, que são hormônios ali orexígenos no nosso núcleo arqueado, e também PONC e CART. PONC e CART, eles são associados com a saciedade, tá? Então a insulina, ela vai no nosso núcleo arqueado proporcionar saciedade, tá? Basicamente falando, tá? A longo prazo, a insulina tem um efeito ali de proporcionar saciedade. Então, não faz muito sentido quando, lembrando do modelo carboidrato-insulina, quando eu falei que ali a teoria é que a insulina vai subir, vai gerar o estoque de gordura, vai gerar ali a lipogênese, tá? E isso vai gerar um estado de fome celular. Mas isso não faz muito sentido quando a gente pensa que a insulina, ela tem essa ação no nosso cérebro, tá? Então, e aí, além disso, ela também vai ali no nosso tecido adiposo e no músculo fazer a absorção da glicose, tá? Então, basicamente, quando a gente tem a ingestão aqui de glicose, de aminoácidos e de gorduras, percebam aqui, ó, a gordura, ela vai diretamente para o nosso tecido adiposo, tá? Quando a gente tem uma refeição completa. E aí, a partir do tecido adiposo, ela pode vir para o músculo para geração de energia, sim, mas ela também vai para o nosso tecido adiposo, tá? Então, quando a gente ingere gordura, o primeiro mecanismo da gordura é ir para o tecido adiposo, a fim de gerar ali um aumento do tecido adiposo da nossa reserva de energia, certo? Enquanto a glicose, ela é primariamente usada como energia, ó, a gente vê aqui o mecanismo da glicose indo para o nosso cérebro a fim de geração de ATP. Quando já tem geração de energia o suficiente, ela vai gerar glicogênio, tá? E quando a gente tem excesso de glicose, ela vem aqui gerar gordura. Tá vendo aqui o mecanismo de geração de gordura e transportada através do VLDL para o nosso tecido adiposo. Mas esse processo, ele é depois que tudo isso aqui é feito, ou seja, a glicose ela vai para o nosso cérebro, para as nossas hemácias, a fim de geração de energia. Quando isso foi feito, ali a gente tem a geração de glicogênio e também ali a geração de energia no fígado, para os processos que são necessários também no fígado. E a partir do excesso de glicose, aí sim ela é transformada em gordura e levada ali para o nosso tecido adiposo, tá? Outras funções da insulina, por exemplo. No tecido adiposo, ela inibe a quebra de gordura, porque isso seria basicamente um ciclo fútil. Pensa que a gente está ingerindo energia e a quebra de gordura ela serve para a nossa reserva de energia, não faz sentido a gente continuar quebrando gordura se a gente já está ingerindo energia. Então, ela vai no nosso tecido adiposo e ela realmente inibe a lipólise, tá? Então, além disso, no fígado, ela também vai impedir a gliconeogênese, também por conta desse ciclo, de evitar esse ciclo fútil. Afinal de contas, a gente não precisa ah, mais transformar outros substratos ali em glicose, porque a gente está ingerindo glicose. Ela impede ali a quebra do glicogênio e estimula a síntese de glicogênio, tanto no músculo quanto no fígado, tá? A insulina ela também vai ter atuação ali na lipogênese de novo, que é a formação de gordura ali a partir dos carboidratos, tá? Então ela tem essa função. E percebam que também a insulina se liga no receptor aqui no tecido adiposo, por exemplo, e também transloca GLUT4, para que no tecido adiposo ele absorva glicose também. É melhor a gente ter glicose no tecido adiposo do que na corrente sanguínea, certo? Então, por isso que é importante esse mecanismo aqui. E quando a gente tem resistência à insulina, isso acaba prejudicando também.
Além disso, a insulina ela inibe a enzima CPT1 na membrana da mitocôndria, diminuindo a oxidação de gordura. Lembram que a lipólise é a quebra da gordura. Essa gordura, esse ácido graxo, ele é transportado através das correntes sanguíneas e vai no citosol, na nossa mitocôndria, a fim de geração de ATP, certo? A CPT1, essa carnitina palmitoiltransferase 1, é a enzima responsável por jogar o acetil-CoA para dentro da mitocôndria, para que ali na matriz mitocondrial depois ela acabe entrando ali no ciclo de Krebs, gerando a beta-oxidação a fim da geração de ATP e geração de energia, certo? Então a insulina ela inibe essa enzima aqui, ou seja, a, a gordura ela não consegue entrar aqui a fim de ser oxidada depois para geração de energia. Então vocês veem que aqui mudando aqui para ficar mais claro para vocês, as funções da insulina. Então ela aumenta a síntese de gordura, mas lembre-se que ela depende de um excesso de energia. Ela aumenta a quebra da glicose, a síntese de glicogênio, né, ali no fígado e no músculo, a síntese proteica, tá? E ela inibe a lipólise, ou seja, ela inibe a quebra da gordura, ela inibe a queima da gordura, ali através na mitocôndria, inibindo a CPT1, por exemplo, tá? Ela inibe a gliconeogênese, a formação de glicose no fígado, a degradação inibe a degradação proteica, porque se você tem energia, a gente não precisa quebrar aminoácidos para geração de glicose através aqui da gliconeogênese também. Ela inibe a quebra do glicogênio e ela inibe a cetogênese, que é a formação ali de corpos cetônicos, quando a gente tem acetil-CoA em excesso a partir da quebra de ácido graxo, esses acetil-CoA em excesso ele é desviado para a produção de corpos cetônicos, tá? Então, isso a insulina também inibe, certo? Então, basicamente, pessoal, apenas carboidratos. Então, esse é uma questão interessante quando a gente pensa numa dieta low carb. Porque nesse estudo aqui, por exemplo, eles estudaram 38 alimentos, né? E todos testados em torno ali de 240 calorias. Ou seja, 240 calorias de cada alimento. E essa aqui foi a secreção de insulina desses alimentos, tá? Então, vocês percebam que aqui a gente tem bastante insulina que foi secretada ali consumindo feijão, por exemplo, mas pensam que foi 240 calorias de feijão. Isso dá basicamente 400 gramas de feijão, é bastante coisa, né? Isso aqui não representa necessariamente a nossa vida real. E aqui as batatas também, ó, mais 240 calorias de batata também é bastante. O mais interessante aqui, que a gente pode pegar quando a gente fala de estimular a insulina, leva ao ganho de gordura e por isso a dieta low carb é melhor, a gente vê aqui o bife, ó. O bife estimula a insulina, porque a gente tem aminoácidos que também são insulinogênicos, ou seja, também geram secreção de insulina. Então não faz muito sentido a gente pensar que estimular a insulina vai levar ao ganho de gordura só, unicamente pensando na estimulação de insulina. Então aqui a gente tem um pouco, a gente já quebra um dos mitos aqui, que é a secreção de insulina gerando ganho de gordura, por quê? Porque proteínas também geram secreção de insulina. Então não faz muito sentido a gente pensar que apenas a secreção de insulina vai levar ao ganho de gordura, tá? Outra coisa que é interessante a gente ver, a epidemia de obesidade é fruto só do aumento de consumo de carboidratos? A gente tem esse gráfico aqui, ó, ele vai até 2010 mais ou menos, ele é um gráfico feito ali pelo Instituto dos Estados Unidos. A gente vê que enquanto a epidemia de obesidade, ou seja, a porcentagem de pessoas com obesidade foi aumentando, o consumo de carboidratos caiu. E por que a gente pode especular, né, essa mudança? É claro que a gente não pode cravar nada aqui, mas a gente pode especular. A partir de 2000, a gente vê ali um aumento na indústria alimentícia de alimentos ultraprocessados, ou seja, com mais gorduras do que apenas carboidratos. Isso é o que a gente vê aqui também, ó, na mudança de nutrientes, um estudo que foi feito para ver a mudança de ingestão de nutrientes ali na dieta americana. A gente vê que o açúcar teve um aumento sim, mas olha só as gorduras. As gorduras também tiveram um aumento e bem significativo aqui na, no consumo dos americanos.
tá? E será que essas gorduras foram simplesmente azeite, castanhas? Eu imagino que não, né? Então, esse é um mito que as pessoas mais adeptas, aquelas mais religiosas da dieta low carb acabam pregando, que o aumento da obesidade só começou depois que começou a ingerir açúcar demais. Isso é um pouco extrapolado, né? Basicamente, como a gente vai definir uma dieta low carb? Isso é uma coisa que a literatura mesmo ela não tem muito clara, como que a gente define uma dieta low carb. Então a gente tem aqui nessa tabela algumas definições que elas são basicamente a partir do número de calorias da dieta. Vocês veem aqui que a depender da quantidade de calorias que se tem na dieta, a porcentagem de carboidratos ou a quantidade de carboidratos em gramas por dia ela vai aumentando, tá? Então, existe alimento proibido na dieta low carb? Isso também é um mito muito grande que a gente precisa começar a pensar. A gente poderia ter numa dieta low carb até o consumo de açúcar aqui, ó. Porque 20 gramas de carboidrato, se a gente pegar nessa dieta de 2.000 calorias, cabe aqui, ó. Certo? É claro que a gente não pode pensar só nisso. A gente tem que pensar na qualidade da dieta e tudo mais. Só que não faz sentido quando a gente vê alimentos proibidos na dieta low carb. Certo? E quando a gente vai para ensaios clínicos sobre low carb e low fat, a gente vê que não tem diferença quando a gente pensa em emagrecimento. Nesse estudo aqui, por exemplo, eles viram 609 adultos com idade ali entre 18 e 50 anos por 12 meses, randomizados para seguir uma dieta saudável, low fat e saudável low carb. Esse H aqui é de health, né? A gente vai ver depois. Recebendo orientações por meio de 22 sessões de grupos ali para cada dieta, e os objetivos eram ver ali o emagrecimento e alterações significativas entre o genótipo até de secreção de insulina. Foi uma coisa que eles também viram. E ao longo de 12 meses, olha o que a gente pode ver aqui, ó, que quase não teve diferença no emagrecimento. Essa diferença aqui de 700 gramas, a gente não pode dizer que é uma diferença significativa. Uma coisa interessante da gente observar aqui é que na dieta saudável low carb, teve uma diminuição aqui mais expressiva de triglicerídeos. Esse pode ser, a gente pode discutir uma outra aplicabilidade da dieta low carb, mas que não é especificamente aqui para essa aula, porque a gente pode discutir isso mais nas aulas da pós. Tem uma disciplina, inclusive, que é ministrada pelo Rodrigo Almeida, que é um especialista nessas dietas low carb e cetogênica, que ele vai explorar bastante isso aqui com vocês, tá? Então, basicamente, não viram diferença no emagrecimento aqui. E esse gráfico aqui, ele é muito interessante. Vejam que na dieta low fat, teve uma pessoa que emagreceu bastante e uma pessoa que também engordou. E na dieta low carb também. Temos a pessoa aqui que engordou, pessoas que engordaram e pessoas que emagreceram bastante. Então, a dieta low carb ou low fat, ela deve ser baseada ali nas preferências, adesão a longo prazo, e não necessariamente pensando em secreção de insulina, tá? Essa outra meta-análise aqui, meta-análise é quando eles juntam bastante estudos a fim de gerar ali um poder estatístico maior, tá? Foram vistos ali 32 estudos controlados, tá? Com substituição isocalórica entre carboidrato e gordura. Lembram que no modelo carboidrato e insulina eles previam uma diminuição de metabolismo quando a gente faz uma dieta com mais carboidratos? No entanto, veja aqui, ó, apesar de ter bastante variação aqui nos resultados, eles não viram essa queda de metabolismo quando fizeram a dieta low fat, tá? Então, ao contrário aqui, ó, do que se propõe o modelo carboidrato-insulina, uma dieta rica em carboidratos não se mostrou consistentemente capaz de diminuir o nosso metabolismo. E até foi capaz aqui de aumentar em alguns estudos. É claro que a gente não pode cravar aqui que fazer uma dieta low fat vai aumentar o nosso metabolismo, isso seria avançar muitos passos, a gente não é recomendado a gente fazer isso, mas essa teoria do carboidrato insulino, vocês veem que já não tem muito sentido pensando nisso. E também aqui, no ganho de peso ou na perda de peso, vocês veem que a variação aqui ela é ainda maior, né? Porque justamente a gente não pode pensar unicamente no mecanismo ali de menos insulina, mais lipólise, mais queima de gordura. Isso depende do balanço calórico, tá? Quando a gente continua vendo outros ensaios clínicos,
Aqui a gente também vê sobre o gasto energético, 99 participantes fazendo uma dieta low carb ou low fat. Por 6 meses ali tivemos o gasto total medido, né? O gasto do metabolismo e repouso. E eles viram também que a adesão ali ao déficit calórico foi 50% do planejado, tá? Então isso foi uma coisa interessante que esse estudo aqui viu. E outra coisa interessante, além da perda de peso ter sido bem parecida aqui também, ó, a gente vê aqui que quase não teve diferenças, uma coisa que eles observaram foi a queda no gasto energético quando a dieta estava mais baixa em carboidratos. Vocês veem aqui que daqui para cá a dieta tinha menos carboidratos e a ingestão, o gasto de energia por atividade física ele foi diminuindo com base ali na dieta com menos carboidratos. Então isso é uma coisa interessante também, porque o carboidrato ele é muito importante ali no exercício físico principalmente, né? Principalmente pensando em exercícios de alta intensidade. Esse ensaio clínico aqui ele é muito legal porque ele é bem controlado e ele foi feito numa câmera metabólica, né, com 19 pessoas ali. E essas 19 pessoas, elas fizeram os dois tipos de dieta. Então, assim, explicando rápido aqui, eles tiveram 6 dias fazendo uma restrição de carboidratos e o outro grupo fazendo uma restrição de gorduras e depois eles inverteram. Ou seja, todos os grupos fizeram as duas dietas, certo? E uma coisa que eles fizeram aqui muito bem controlados. Vejam aqui, ó, a ingestão de energia estava igual, a ingestão de proteínas também, mudando apenas a quantidade de carboidrato ou de gordura. Isso é importante quando a gente pensa em comparações, né? Por quê? Para a gente comparar realmente o efeito das gorduras e o efeito dos carboidratos na perda de peso, a gente precisa equiparar a proteína para que a única diferença seja carboidrato e gordura na perda de peso, tá? E olha que interessante aqui, ó. Esse foi a queda de energia, né? O déficit calórico que eles fizeram. No grupo com restrição de carboidratos, eles viram que a oxidação de gorduras aumentou. No entanto, pessoal, a oxidação de gorduras aumentar não significa mais emagrecimento. Como eles estavam ingerindo mais gordura, é natural que o nosso corpo use mais gordura também como fonte de energia, certo? Esse gráfico aqui também que eles viram também é interessante para ver que uma dieta que com a redução de carboidratos, a RC, foi realmente eles secretaram menos insulina a partir do nível de peptídeo C, tá? Então a dieta com baixo carboidrato realmente estimulou menos insulina. Só que na perda de gordura e na perda de peso não foi visto diferenças significativas, tá? Na perda de peso aqui a gente vê que foi pouco, até foi pouco aqui também porque foram poucos dias, mas como foi muito controlado, esse estudo ele dá pra gente ter uma boa noção da diferença dessas duas dietas. E vejam aqui, por exemplo, na queda de massa gorda. A restrição de gorduras, ela teve ali uma leve vantagem, a gente não pode nem falar que foi muita vantagem, mas acaba refutando um pouco a ideia de que uma dieta baixa em carboidrato vai fazer com que a gente perca mais gordura, tá? Temos também esse ensaio aqui, que comparou diversas composições de dieta entre gordura, proteína e carboidrato, tá? E aqui vocês veem que teve bastante variação entre a composição das dietas, com mais de 811, mais de 800 adultos ali com sobrepeso e obesidade, duração de 2 anos. E vejam aqui que interessante, ó, basicamente não teve muita mudança de emagrecimento ou de perda de peso entre os grupos, mesmo com essa variação de macronutrientes, tá? A perda de peso médio foi similar. E uma coisa interessante que eles viram aqui nesse estudo foi que as pessoas que perderam peso foram as que mais participaram ali das reuniões de adesão que eles tinham, né? Vamos chamar assim, as reuniões de adesão. As pessoas que mais participaram desse tipo de reunião foram as que mais tiveram sucesso no emagrecimento, independente da composição de macronutrientes da dieta. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar e tem que considerar. Mais do que simplesmente, e aqui eu vou partindo já para a conclusão, mais do que simplesmente pensar em menos secreção de insulina e mais quebra da gordura, a gente tem que pensar
nas preferências pessoais. Isso não quer dizer que uma dieta low carb não possa ser feita nunca, tá? Isso depende muito também das preferências. E a qualidade da dieta e o déficit calórico são fatores mais importantes do que a proporção de macronutrientes. Então, isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante na pós. Em todas as pós a gente discute bastante isso, principalmente quando a gente fala de nutrição comportamental, que é personalizar a dieta para maximizar a adesão e a sustentabilidade dos hábitos alimentares saudáveis. Mais do que se prender a uma dieta low carb ou uma dieta low fat, a gente tem que ter noção de que as pessoas precisam ter adesão à dieta, tá? Então, pessoal, basicamente, essa foi a aula sobre essa diferença, um pouquinho rápido, né? Tem muita coisa que a gente dá para explorar aqui, tanto que eu falei para vocês que tem uma disciplina só disso, né? São 6 horas ali falando de low carb, low fat, mais de 6 horas até. Então, eu espero vocês na pós com a gente, tá? Eu espero ver vocês em breve. Espero que vocês tenham gostado da aula também. Para quem quiser aqui, o meu Instagram é Marcos Venutri. Se você quiser dar um feedback lá sobre a aula, tirar dúvida, pode ficar à vontade que eu estou lá para receber vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula e que espero ver vocês em breve nas nossas pós, tá? E aproveitem o resto da Multiweek também, que ainda tem muito conteúdo bom para ser ministrado aí, tá bom? Obrigado, pessoal. Tenham uma boa noite e até a próxima.